Salve, salve, meu povo! De Bem-Estar em Jogo, atração especialíssima aqui do New Balls Please, junto com a Well Hub, durante a realização do Rio Open 2025, o maior torneio de tênis da América do Sul, hoje com o Bruno Guilhom, da Elecnor, gerente geral, para falar um pouco de saúde, de bem-estar, de tudo isso aliado à performance, seja no esporte, seja também no mercado corporativo. Bem-vindo, Bruno. Bacana, obrigado, Fernando. Um prazer imenso estar aqui com você. Sou seu fã, do Fino. Acompanho demais vocês na ESPN, então um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando esse Rio Open tão esperado agora, né? Numa fase tão esperada para nós brasileiros. Exato. E fervendo por aqui em todos os sentidos, de temperatura e também com o fenômeno João Fonseca que vem aí. Bom, eu já sei que você gosta de tênis. Gosto muito. Qual é a sua sensação vendo o João Fonseca? Cara, minha sensação é de que a gente tem aí uma joia, né? A gente tem talvez um ídolo de tênis que a gente não vê desde a era Guga e Fino, né? Acho que a gente que é dessa época viveu aí desde 97 até as passagens que a gente teve do Guga ganhando. Eu acho que é um primeiro, acho que até do momento do país no esporte de maneira geral, já faz um tempo que a gente está numa lacuna. E ver o João despontar é um prazer enorme, né? Assim, porque a gente precisa controlar nossa ansiedade, né? A gente falar vai ser um pouquinho antes aqui, porque a gente já quer ver o João ganhando Grand Slam e a gente sabe que ainda tem aí um tempo para ele se consolidar, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e ele vai ser o que a gente espera, né? Bom, falando aqui então, já começamos com o João, vamos falar de bem-estar e saúde mental. A gente sabe, você falou aqui, controlar a nossa ansiedade, então já tem um monte de coisa aqui pra gente começar a discutir. Exato, cheio de elementos pra gente começar a discutir essa questão do bem-estar. É sempre muito complicado quando algo muito grande aparece, ou seja, para um atleta, seja uma meta, um compromisso importante de alguém no mundo corporativo. Como se controla isso? O que você particularmente consegue fazer para você e para suas equipes, para os seus gestados, para controlar essa questão? Cada coisa tem o seu tempo, respeitar esse processo. Eu acho que a gente sempre usa muito o termo de trabalhar sob pressão, né? E aí eu acho que a gente faz um paralelo muito importante com o próprio tênis, né? O tênis basicamente a gente precisa aprender a lidar com pressão. O tempo todo. E eu particularmente, eu acho que a gente tem uma das principais pilares para a gente trabalhar sob pressão é a gente garantir que a gente está fazendo o básico bem feito, né? Então eu preciso, como fazendo um paralelo no jogo de tênis, vai ter hora que você vai ter que ir para o fundo de quadra, você vai ter que jogar um pouco mais de bola, você vai ter que entender o adversário, principalmente para entender de onde que a pressão está vindo. Da onde que está vindo essa pressão, eu entendendo a pressão, eu consigo tomar as ações de forma mais assertiva. Isso no meio corporativo é extremamente importante, né? Tem um momento que você precisa parar, no momento de pressão, a gente é impelido a tomar ações de curto prazo. Pressão não quer dizer curto prazo, às vezes pressão quer dizer preciso parar, entender o jogo, entender da onde está vindo a bola, aonde que eu estou errando, e muitas vezes isso impera o fazer o básico bem feito. Às vezes eu preciso ir no saque bem colocado, eu preciso ter o forehand consistente, Uma bola de segurança. uma bola de segurança que te garanta que você vai tomar a melhor decisão dentro de uma situação sob pressão. E como que a tecnologia entra nessa história dessa gestão de bem-estar, gestão da empresa, de grupos grandes de trabalho, de perfis completamente diferentes de pessoas? A gente vem vivendo um momento muito diferente, né? Eu acho que no mundo corporativo a gente passou a olhar as pessoas como principal ativo das empresas de uma forma ou de um tempo muito recente. Até pouco tempo atrás, eu estava comentando isso hoje na hora do almoço, né? Eu trabalhei durante um terço da minha carreira numa mesma empresa, numa grande empresa do Brasil. E passei por transições de CEOs e presidentes. Quando eu entrei, tinha um CEO que ele usava uma frase que ele falava assim: pessoas sob pressão trabalham melhor. E passados 7, 8 anos, trocou o CEO e ele passou a falar: pessoas felizes trabalham melhor. Então a gente tem que buscar mecanismos de tornar as pessoas felizes dentro dos ambientes de trabalho. E a tecnologia, ela conecta com isso, né? A tecnologia, ela faz com que você consiga ter uma aderência muito maior de pessoas a plataformas ligadas à qualidade de vida e saúde mental e saúde física. Isso faz com que torne esses caminhos mais curtos, principalmente para uma geração que está entrando, que é tudo na mão, né? Eu estava olhando um dado esses dias bem interessante. O Brasil tem, interessante e preocupante um pouco, né? O Brasil tem 60% da população economicamente ativa enquadrada como uma população sedentária. É bastante gente, né? É uma galera trabalhando que está sob estresse físico, estresse mental. Em contrapartida, você tem
se eu não me engano, 278 milhões de smartphones em uso no mundo. Tanto, no mundo, desculpe, no Brasil. Tem quase 1,2 smartphones por cada habitante que a gente tem no Brasil. Se eu consigo aliar as duas coisas, a necessidade de fazer exercício, ter qualidade de vida, com um dispositivo que está na mão de todo mundo, isso facilita demais a vida e facilita demais a gente promover qualidade de vida e qualidade de saúde, a saúde mental dos trabalhadores. Tem essa maneira de você facilitar o acesso, deixá-lo na mão e torná-lo mais íntimo da pessoa, só que tem também o perfil de cada pessoa. Sem dúvida nenhuma. Como que você, de repente, consegue influenciar dentro de uma empresa uma pessoa que, cara, não é adepta do exercício a encontrar alguma coisa que ela gosta? Porque alguma coisa vai existir. Só que você tem que criar essa cultura na cabeça da pessoa. Essa é a palavra, a pergunta do milhão, né? Como é que você incentiva pessoas a fazer exercício, né? Lá na empresa a gente costuma usar uma frase que ela é muito quase que repetitiva e retórica. Se você não acha tempo para cuidar da saúde, obrigatoriamente você vai achar tempo para cuidar da doença em algum momento. Isso é um fato, né? E é uma frase muito verdadeira e ameaçadora. E a ameaça ela criou uma certa temor para o que eu estou fazendo agora, né? Mas nisso também, Nardini, uma coisa que é muito interessante é que as pessoas precisam entender que para começar a correr, para começar a jogar tênis, para começar a ter uma carreira, eu preciso começar do básico. Você precisa, para começar a correr uma maratona, você vai precisar caminhar bem. Pequenos passos bem feitos vão te levar a resultados diferenciados, né? E eu acho que estimular as pessoas a terem pequenos hábitos que são fáceis. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa beber água, todo mundo precisa dormir, por exemplo. Se eu estimulo as pessoas que elas façam só isso de uma maneira muito bem feita, isso já causa um resultado tremendo na vida de todo mundo. Então, eu acho que tem uma questão dentro do mundo corporativo, a gente precisa incentivar e criar espaços. Obviamente, eu preciso respeitar tempos das pessoas, não adianta eu botar uma carga de trabalho que elas são inexequíveis para as pessoas, porque não vai sobrar tempo para o resto. Mas eu preciso incentivar que elas façam isso, que elas encontrem esses espaços de se cuidarem e o valor que a empresa dá para que elas se cuidem dentro das suas rotinas, né? E eu acho que esse é um compromisso muito importante de todas as empresas agora, cada vez mais, é cuidar das pessoas de uma maneira muito ativa, né? E essas ferramentas digitais, o Hub com a maior plataforma corporativa que tem, você sente que isso atrai as pessoas, facilita o acesso das pessoas e as convida a fazer exercício de uma maneira que pessoalmente é mais complicada, né? Que se você vai esperar a pessoa procurar isso em algum lugar por ela própria é uma coisa. Se a empresa que a pessoa trabalha abre essa porta e facilita, me parece ter um peso completamente diferente. Completamente diferente. Não, e você tem uma facilidade com as plataformas, que se você não tem a plataforma, você vai pegar o teu carro ou vai caminhar e você vai numa academia, depois vou na praia, vou ver uma atividade, você vai ver uma atividade por vez. Com a plataforma na mão, você está vendo 10, 15, 20 atividades diferentes ao mesmo tempo, com a possibilidade de você fazer uma aula experimental, por exemplo, e não gostei, não é aquela atividade, eu vou buscar outra atividade. E a gente está vivendo um mundo que é um mundo bem interessante, né? Que é um mundo, se eu não postei, eu não fiz. Exato. Então a gente tem a ansiedade natural criada pelas redes sociais, mas isso também criou. Se a gente pensar um movimento, ninguém posta mau hábito, concorda? Ninguém posta, estou aqui, não, todo mundo posta a corridinha na praia, todo mundo posta o futevôlei, todo mundo posta saúde, qualidade de vida, porque você passou a ser quase que uma ostentação na rede social ter um estilo de vida saudável. E aí você une duas coisas, você une o desejo das pessoas de mostrarem que estão tendo atividades ou rotinas saudáveis, com plataformas que te permitem ter um acesso maior. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo, uma pessoa muito próxima, e ela estava me dizendo assim, Bruno, a gente estava conversando justamente sobre exercício, e ela falou, cara, eu na segunda-feira eu vou jogar altinha, na terça e quarta eu faço academia, na quinta-feira eu faço um funcional na praia, e no sábado eu faço uma aula de surf. Eu falei, cara, isso é quase tá moderno. Assim, eu faço centenas de atividades. Mas é isso, você com acesso fácil a ferramentas que te permitam ter múltiplas atividades, você não precisa ficar preso em uma única atividade, né? Ou seja, você também não precisa ser cobrado pelo resultado. A gente se cobra. Né? Quem começa a jogar tênis, não começa a jogar tênis para ficar jogando bola na rede. Você está jogando tênis para jogar bola na linha. Mas sem essa pressão que a gente tem, ou sem ter essa pressão do esporte de alta performance, isso facilita muito quando você tem plataformas que te apresentam diversas atividades. E aí facilita você conectar. É mais fácil encontrar algo que me agrada se eu tenho múltiplas opções, do que eu ficar tentando a conta-gota fazer algo. E tem um outro aspecto que é muito legal nessa história, porque inevitavelmente a gente tem rotinas.
Só que tem gente que gosta de respeitar essas rotinas e tem que se aplicar a essas rotinas, e tem pessoas que ficam entediadas quando a rotina é muito repetitiva, estafante, e isso te permite a fazer 2, 3 modalidades, que nem esse exemplo que você citou. Então não é um negócio que te prende. Ah, vou fazer um plano de 1 ano de uma academia e vou ficar lá por 1 ano. Você vai fazer só aquilo ali? Isso serve para todo mundo? Eu duvido. Duvido. Não, eu também não acredito nisso. Apesar de eu sou um dos amantes da rotina, né? Eu, quando quebro a minha rotina, a coisa sai do. É muito engraçado que eu perdi meu relógio essa semana, meu relógio de multiesportivo, né? Pô, não consigo treinar, cara. Cara, não consigo. Se eu olhar para onde que eu tô indo, cara, eu não consigo treinar. Mas a rotina ela é muito importante. Mas sim, tem pessoas que elas são avessas ou Mais inquietas. mais inquietas e precisam mudar de atividade. E o lance da academia do 1 ano, você tem aquela a aura de dizer assim, "Bom, estou pagando a academia, né? Então, como se eu estou pagando, já credencia ter uma vida saudável." E não é bem isso, né, cara? Então, eu acho que as plataformas, elas fazem isso. Essa é uma demanda, principalmente a gente vê a geração nova entrando, é uma geração que quer experimentar muitas coisas diferentes, né? Em termos de esporte, em termos de atividade física. Então, quanto mais a gente der acesso a esse tipo de plataformas e informações, melhor vai ser o resultado adiante, né? O fato é que a gente precisa combater o sedentarismo como um estilo de vida, né? A gente precisa garantir que as pessoas entendam o importante de fazer agora para você ter, principalmente, longevidade, né? Que eu acho que é o que todo mundo busca, no final. E você acha que já existe uma cultura muito disseminada entre os empresários, entre os gestores, de que isso é extremamente importante, mais que isso, de que isso é fundamental, é essencial para o desempenho do profissional no mundo profissional dele, aliado aos exercícios? Eu acho que a gente já está muito melhor do que esteve, né? Inclusive porque é muito comum hoje você ver profissionais de alto escalão das empresas sendo praticantes de exercício assíduos. Pegar o Abílio Diniz, você tem pessoas que são praticantes de exercício, que eram exemplos, sempre foram, né, de exercício. Mas a gente está num processo de amadurecimento. Ainda existe uma confusão nas empresas do que é benefício e do que é investimento dentro das pessoas, né? Então, se eu estou oferecendo um benefício, ou você está investindo no teu trabalhador para que ele tenha uma vida saudável? Então, acho que a gente ainda vem um pouco nessa discussão. O Brasil vem avançando muito, né? A gente tem um trabalho muito forte da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, que ela vem numa discussão muito grande sobre qualidade de vida, falando não só de qualidade de vida física, mas qualidade de vida, de saúde mental também. E eu acho que essa discussão ela vem amadurecendo, e ela vem amadurecendo por uma necessidade das pessoas. As pessoas não querem trabalhar mais para morrer trabalhando, elas querem trabalhar para garantir o seu sustento, enfim, ter o seu padrão de vida, mas viver, né? As pessoas têm mais ânsia por viver agora, mais tempo do que se tinha talvez antigamente. Acho que eu vou falar essa frase aqui todos os dias essa semana, neste programa Bem-Estar em Jogo. Aquela história do trabalho enquanto eles dormem, hoje deve dar muita raiva no gestor moderno, né, cara? Deve dar um ódio tremendo isso, cara. Hoje isso não funciona mais, hoje não funciona. Mas assim, eu acho que vai tudo de acordo com o resultado que você quer, né? Obviamente, quando a gente está falando de esporte de alto desempenho, isso no mundo corporativo eu não acredito muito, mas é uma crença minha, né? Eu acho que para você render no mundo corporativo, você precisa ter um equilíbrio claro entre a tua vida pessoal, a tua vida profissional e a tua saúde. Eu acho que esse tripé ele só funciona equalizado. Até porque se você não tiver saúde, você não vai ter trabalho, você não vai ter filhos, você não vai ter família, você não vai ter nada. Então, você precisa cuidar disso. Então, mas acho que esportes de alto desempenho, essa é a realidade. Você vai ter que estar treinando enquanto nas brechas dos outros, né? O que eu acho que talvez seja a grande dúvida aí é a gente conseguir dimensionar qual que é a sua alta performance. O que é alta performance para você dentro da tua vida? Essa individualização que ela é o grande segredo. É tudo, é personalização. E eu acho que a tecnologia está fazendo que cada vez mais a gente tenha acesso a isso, né? A massa de dados que a gente vem sobre saúde, que a gente vem gerando quando você usa um anel de monitoramento, quando você usa um relógio de monitoramento, os próprios smartphones estão processando informações sobre você o tempo todo. E isso facilita que você tenha as suas tomadas de decisão, né? Agora, a gente falou muito aqui de incentivar pessoas que não fazem o exercício. E aquelas pessoas que você sabe que ali, trabalhando com você, praticam o exercício? Quem são essas pessoas? Por que elas são tão melhores? Por que elas são tão mais dispostas, disponíveis, ativas? Eu acho que, curiosamente, as pessoas que são ativas hoje fisicamente são pessoas que geralmente tiveram isso dentro de uma base dentro de casa.
Eu acho que o lastro que a gente vem de família é muito importante. É muito difícil alguém que nasceu numa família sedentária, numa família que não tem hábitos saudáveis e tal, que ele se transforme. O que não é impossível. Mas o que a gente vê é que geralmente são pessoas que têm hábitos já consolidados, vêm de uma cultura que eu acho que falta no Brasil ainda, né? A gente ainda precisa implementar uma cultura de base. Nas escolas, a gente vem subjugando, por exemplo, as aulas de educação física, né? Eu tenho um filho de 11 anos, né? Quando ele vibra com a aula de educação física, mas eu sei que dentro da sala dele tem dezenas dos colegas deles que preferiam estar jogando um videogame, tá? De fato. Então, eu acho que a gente empurrar as pessoas, a gente tem um trabalho, nós como pais e como formadores, a gente tem um trabalho muito grande de incentivar as pessoas, as crianças, incentivar as gerações que estão por vir, de que façam exercício e se mantenham, porque essa é a turma que vai ter mais longevidade e mais sucesso na vida profissional. É difícil a gente ver, Nadine, quando se a gente fizer uma análise, você vai ter assim, sei lá, talvez uns 50% seja um número factível de pessoas com sucesso na carreira profissional, até mais um pouco, que são pessoas ativas. A gente vai estar aí na casa dos 50%, 60% das pessoas que têm uma vida mais equilibrada do que era talvez o perfil há 10, 15 anos atrás, né? Eu acho que nem se encaixava. Se chegasse um executivo de alto escalão há 15 anos atrás, no peso e saudável, talvez soasse... Era uma raridade. Era uma raridade, né? As pessoas tinham as salas de reunião que as pessoas fumavam na sala. Tinha uma outra realidade que hoje ela não comporta mais dentro das empresas. Agora, como é que a tecnologia ajuda? E eu imagino que a gente falou aqui, você não pode jogar a mesma ideia para todo mundo, porque cada um tem um perfil diferente. Eu acho que a tecnologia, ela é mais um facilitador nesse aspecto. Sem dúvida. Porque você pode tornar isso mais personalizado. Cada um pode buscar pro seu melhor, porque pretende melhor. E eu acho que essa é uma vantagem, assim, que não se tinha. Eu acho que a tecnologia, a gente está num momento, inclusive, que é um momento delicado, eu acho. Porque a gente já entendeu que a tecnologia é um grande facilitador, porque ela te proporciona. Então a gente pega os aplicativos como é o Hub, por exemplo, só o que ele tem de aplicativos periféricos, falam de nutrição, falam de qualidade do sono e tal, é uma menoridade. Mas a gente vive um momento que é o momento das IAs. Que a gente também, o que tem de gente nas academias com o seu personal GPT trainer é gigantesco, né? E isso dá uma autonomia que me parece um pouco perigosa com as pessoas. Então, eu acho que a gente tem um trabalho aí de que, ao usar a tecnologia a nosso favor, monitorando o cuidado que a gente tem que ter e nada melhor do que informar. Eu acho que a gente tem um trabalho dentro das empresas, principalmente, que é prover informação. Prover informação, usar as informações que a gente tem dentro da empresa e os meios que a gente tem da empresa para que os canais sejam utilizados da melhor forma possível, né? Agora, esse impacto das novas tecnologias, a gente tá falando aqui de mundo corporativo, mas é óbvio que as novas tecnologias, elas têm ajudado o esporte e parece que chegam primeiro ao esporte de alto rendimento e depois vão se popularizando. Isso é muito legal, porque já chega para as pessoas comuns, que nem nós, um negócio um pouco mais, vou dizer, experimentado. Testado. Testado porque, assim, é óbvio que você vai colocar cada um no seu nível. Claro. Mas já é um negócio muito mais adequado à nossa realidade. Eu sou um fã de tecnologia voltado para esporte, assim, eu adoro, né? Então, relógios e etc, assim, isso me pega demais. E eu acho que é uma evolução natural, né? Assim como a gente tem nos carros, Fórmula 1 trazem as tecnologias para dentro do nosso carro de passeio, o mesmo acontece. O que eu acho que a gente começa a se aproximar, isso já é um movimento que é antigo, a gente começa a se aproximar de atletas amadores e pessoas enfim, quem faz exercício regularmente, querer ter a mesma performance, não a mesma performance, mas o mesmo sentimento, pelo menos, de um atleta de ponta. No tênis, o cara jogar com a melhor raquete, né? A gente vê gente que troca de raquete a cada 6 meses, né? A coleção das Pure Aero do Nadal, o cara tem desde 1990, mas eu acho que isso é um mercado que se abriu muito forte. A corrida, eu acho que hoje tem um fenômeno impressionante com a corrida de rua, a quantidade de pessoas correndo e como a tecnologia se engajou nisso, né? Hoje que eu estava te falando do meu relógio, eu, por exemplo, para mim, hoje chega a ser até inseguro eu sair sem um relógio que eu esteja monitorando o que está acontecendo comigo. Me dá um desconforto. Porque mas tá faltando uma parte. Tá faltando uma parte. Pô, mas como é que eu tô? Tô subindo, tô descendo? Quantos que eu já fui, quanto que eu não fui? Aquele negócio que a gente saía para correr antigamente
ao Léo, hoje em dia já é um pouco mais complicado. Então eu acho que a tecnologia ela vem aproximando isso e trazendo, conectando um pouco mais essa realidade do esporte de alto desempenho com o atleta amador que ele quer ter qualidade de vida, mas com suas nuances aí também de alta performance. Agora, se trabalhar numa empresa que ela é mundial, então você obviamente conversa com pessoas das mais diversas regiões e acho que dentro do Brasil também conversa com. Então, eu tenho a sensação, me corrija se eu estiver errado, e você é do Rio, que aqui essa questão da importância do exercício físico ela é mais disseminada, ela é mais aceita pelo atleta, não, pelo profissional, do que em talvez outros lugares. Quando a gente olha percentualmente, a diferença não chega a ser tanto. Não? Não. Mas porque a gente tem dois rios, né, Nadine? Assim, a gente precisa lembrar que a gente tem o rio da Orla e a gente tem o rio atrás do Cristo Redentor, né? Então, quando eu olho esse rio, a gente brinca até muito, o rio de Manuel Carlos. O rio de Manuel Carlos, sim, é um rio que ele tem uma facilidade, uma abertura para o esporte muito maior. Eu comentava também com o pessoal há pouco. Eu antes de vir para o Rio, estava trabalhando em São Paulo, né? Em São Paulo, se eu saísse na hora do almoço para ir para academia, provavelmente eu ia voltar e ser um pouco julgado pela minha atitude, né? Você não foi fazer um almoço de... Lá aí que eu queria chegar. etc. E no Rio não tem problema nenhum com isso, né? No Rio, quando, obviamente que não tá 44 graus, mas no inverno, por exemplo, eu consigo sair, correr e voltar, tomar meu banho e voltar pro ambiente de trabalho. A gente fez na Elecnor, até tomou uma ação interessante, que a gente reduziu 1 hora, né, na escala diária de trabalho, para que eu consiga aumentar 1 hora, ou flexibilizar as entradas, ou aumentar 1 hora no horário do almoço. Então isso faz com que a pessoa passe a ter, dentro do momento do trabalho dele, um espaço para poder fazer exercício em algum momento. Então o Rio recebe isso muito melhor. Mas eu acho que a gente tem também um pouco dos paradigmas, né? A gente tem os estereótipos, né? Eu tenho que trabalhar de 9 às 18 e eu só posso fazer exercício antes das 9 e depois das 18. Eu, para acordar às 5h15 para correr hoje, apesar de eu amar correr, vou dizer que eu nunca acordo dizendo, cara, que legal, cara, eu vou correr, tá 40 graus às 5 horas da manhã e eu acordei super motivado. Mas é o horário que me cabe, etc. Então eu acho que o Rio, sim, tem uma aura. Acho que a gente tem uma realidade do Rio bastante que não vive esta realidade. Talvez as cidades de praia até. A cidade de praia, sim, eu acho que a gente tem um outro padrão. E acho que, de maneira geral, você vai ter locais que eles são mais propícios a fazer atividades físicas, né? Então, acho que isso acontece. Agora, a tecnologia está aí para ajudar, a mentalidade de alguns gestores também. Agora, você tocou num ponto importante. Eu posso sair, dar minha corridinha, tomar meu banho e voltar a trabalhar. As empresas, imagino que o sonho, né, o mundo ideal é que as empresas proporcionem esse espaço também. Exatamente. Um vestiário, tal, para que a pessoa vá se exercitar, volte e continue a sua rotina de trabalho. Exatamente. Não, e eu acho que isso vem muito do exemplo, né, Nardini? Nós vamos em bando nesse horário, né? Então a gente tem o grupinho que sai para correr, a gente tem o grupinho, os diretores também saem para fazer sua academia. Que demais. E a gente criou um ambiente ali onde, pô, você está dividindo a máquina ou o aparelho com o cara que é o teu diretor, isso faz muita diferença para o colaborador, né? Então a gente tem um estímulo diferente. Mas isso é uma questão que é cultural, né? A Elecnor é uma empresa espanhola, então naturalmente os países europeus têm uma cultura de exercício muito mais consolidada do que a nossa, e isso eles acabam trazendo, e a gente só pegou carona aí para empurrar essa turma e usar como exemplo. Mas o exemplo é muito importante, né? Não adianta eu tentar fazer exercício se o meu chefe, o meu líder imediato, ele está condenando o fato de eu fazer exercício ou fazendo uma piadinha cada vez que eu chego no Instagram e que eu chego Com o cabelo molhado depois de tomar um banho. Ó, cada um com seus almoços, com o almoço executivo que ele convém. Mas que não deixa de ser uma opção, tá vendo? Cara, a gente tem um quadro aqui, Mindset de Campeão. Quais são as suas técnicas para lidar com situações de alta pressão? Isso é o que a gente comentou, né? Eu acho que as situações de alta pressão a gente precisa voltar sempre e a gente precisa fazer o básico muito bem feito, né? Precisa entender de onde vem a pressão, precisa entender o gerador da pressão para que eu possa tomar uma ação. E isso que a gente faz é voltar, né? Ir para o fundo de quadra, como a gente comentou, às vezes você vai ter que dar um balão, você vai ter que jogar. E isso no mundo corporativo faz muito sentido, né? Às vezes a pressão ela força que a gente tenha que tomar uma decisão rápida e invariavelmente não é o que
que se demanda, é uma decisão urgente, mas que ela pode ser pensada. Eu, particularmente, Bruno, eu gosto muito de trocar com pessoas que me ajudam a enxergar. Óbvio que a gente está falando disso dentro de uma escala de tempo que é possível fazer, mas eu acho que para lidar com a pressão eu preciso garantir que o básico está sendo muito bem feito, sem erros. Se você tem uma pausa de 5 minutos, o que você faz? Toma um café, um exercício de respiração, você levanta para dar uma volta. Elas são muitas pausas de 5 minutos, né? Eu gosto muito, eu bebo muita água, então eu gosto muito, é meu momento de sair, encher a garrafa d'água, dar uma caminhadinha ali e tal pelo escritório e volto pro ambiente, é minha rotina. Você já fez aqui algumas relações com o tênis, em tudo que a gente está falando. Você consegue fazer isso numa reunião para os seus gestados também? Fazer uma relação com o tênis? Às vezes sim, às vezes não. Porque às vezes não é um ambiente muito comum, né? Para todos. E eu, além do tênis, eu sou um aficionado por mergulho, né? Então eu tenho aí quase 25 anos de mergulho nas costas. Então eu faço muitas associações com o mergulho, porque o mergulho também me coloca sobre atividades sob pressão, às vezes, dependendo do mergulho que a gente está fazendo. Então, mas sempre fazer esse link ele é muito importante, né? Porque eu tiro do ambiente do trabalho, do coach de trabalho, aquele que a gente está acostumado a soluções mirabolantes, e tem que trazer para alguma coisa que seja mais real e que o cara olhe para você e fale assim, puta, esse cara faz isso. Se esse cara faz isso, eu acho que eu consigo também fazer, né? Pagar uma de super-herói também não faz o menor sentido, né? A gente tem que estar conectado com as equipes de uma forma que seja genuína, né? Já que a gente falou muito de tênis aqui, eu vou citar um ícone do tênis que tem uma frase que é muito famosa, que está no túnel de acesso do Arthur Ashe Stadium em Nova York, quadra central do Aberto dos Estados Unidos. Billie Jean King, um dia ela disse, a pressão é um privilégio. É um privilégio? Eu acho que é. Eu acho que é um privilégio. Ela é um privilégio desde que ela seja uma pressão coerente com o que precisa ser feito, né? O que a gente vê, principalmente as lideranças, é não sabendo diferenciar o que é urgente do que é importante, e aí colocando pressão para tudo. Quando a pressão vira a rotina, ou o normal é ser pressão, eu acho que aí a gente tem um ambiente que ele é tóxico, né? Nada é 100% do tempo sob pressão, não pode ser, porque as pessoas vão falhar, e elas vão falhar às vezes colocando a própria saúde, a própria segurança em risco, né? Mas eu acho que a pressão ela dá o tom daquilo que precisa ser feito, e ela, quando bem dimensionada, faz todo sentido. Você está muito inteirado, obviamente, desse assunto e já trouxe aqui alguns dados. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu não combinei antes. Eu quero saber se você tem esse, se você tem essa noção, pelo menos esse estudo. Existe um estudo, existe alguma coisa que comprove que ambientes em que as pessoas são mais ativas, praticam mais exercícios, são ambientes inevitavelmente menos tóxicos? Sem dúvida nenhuma. A gente faz um paralelo, a gente tem uma pesquisa da National State Council nos Estados Unidos, que ele fala que em torno de 30% dos acidentes de trabalho, ou melhor, a gente tem uma redução de em torno de 30% do acidente de trabalho em empresas onde você tem um nível maior de pessoas com atividade. Nossa, isso é de 30%. É muita coisa, é muita coisa. E a gente está falando de acidente de trabalho, a gente está falando de situações que mudam a vida de uma pessoa, né? Então, sem dúvida nenhuma, hoje é mais do que... Tanto que isso virou uma preocupação, virou lei. A gente tem uma mudança importante na legislação brasileira agora, cuidando de saúde mental, por exemplo. Isso tudo vem para a gente trazer exatamente essa realidade. Ou seja, precisamos ter ambientes saudáveis e ambientes responsáveis, tanto com a saúde física quanto com a saúde mental. Voltando aqui ao nosso quadro, que eu saí, dei uma volta no mundo aqui, vamos voltar para ele. Treinar é pela manhã ou é à noite? Você já deu uma dica aqui. De manhã e na hora do almoço, para mim, tá? Mas eu acho que o treinar é a hora que você pode. Isso é importante, desde que se torne uma rotina, né? Porque isso é um problema também, né? Você já deve ter ouvido algumas pessoas que trabalham com você falar, cara, mas 5 aí, é antes? Vou acordar 5 da manhã? Eu vou ter vida social? Eu não posso beber? Não pode. São escolhas, né? Eu acho que uma frase que ela é bem importante nisso, quando a gente quer equilibrar, é que escolher é perder sempre, né? E para você ter uma vida saudável, você vai ter que abrir mão de algumas rotinas. Não tem jeito. Você vai ter que dormir um pouco mais cedo, você vai ter que fazer concessões na tua alimentação, mas são tão pequenas, cara. Ninguém vai morrer por deixar de comer algo na sua rotina, algo que não seja saudável. Também não precisa ser o fitness, né? Mas vamos achar o equilíbrio, né? Perfeito. E-mail de status detalhado ou reunião? Cara, eu detesto e-mail. Eu acho que... Eu detesto e-mail.
Eu e-mail pra mim, eu, cara, Essa é a pergunta que mais vai dar polêmica durante a semana, cara. eu detesto e-mail. Pra mim, e-mail hoje, ele virou um motivo para você compartilhar o problema e não para quem quer solucionar o problema. Quem quer resolver um problema chama a reunião e a gente fica com a mística aí de que a reunião tem que ter centenas de pessoas. Se fazer uma reunião entre duas pessoas, de 10 minutos às vezes é suficiente para você resolver um problema. Tempo que você demora para redigir um e-mail contando uma história, você podia ter passado a mão no telefone e resolvido o problema. Então, assim, eu detesto e-mail. Às vezes sou meio cobrado por isso, porque, pô, eu me recuso a ver e-mail às vezes. Mas, enfim, faz parte, né? Treinar com música ou sem música? Eu gosto dos dois. Eu acho que a música... Eu corro, então na corrida, dependendo de onde eu tô correndo, eu evito, por mais uma questão de segurança. Mas eu adoro ouvir música. Então, eu podendo estar com música é legal. A academia aí não uso porque você perde a relação, né? Tem um troço mais chato que tem o cara com aquele fone gigantesco, você cutucando o cara, vai dizer, puta, dá pra gente revezar o aparelho, o cara fingindo que não tá te vendo. Cara, você já usa de propósito pra dar um migué. Exatamente, dá pra dar um migué, não tá te escutando, então desculpe, tá, agora. Então... E pra trabalhar, música ou sem música? Eu também, depende do momento. Quando no momento que eu preciso me concentrar um pouco mais e ler, eu gosto de escutar alguma coisa, mas eu acho que também é isso, né? Quando você coloca um fone de ouvido, você está dizendo pro resto que você não quer ser incomodado. Então isso eu acho que dentro do ambiente de trabalho tem momentos certos para usar. Eu uso quando eu quero dar exatamente essa mensagem. Ó, tô aqui, vou botar o meu fone aqui porque eu preciso estar, mas eu acho que você ficar o tempo todo de fone de ouvido demonstra que você não está num ambiente colaborativo, então eu acho que tem que dosar isso. Então, 2 músicas que não podem faltar na sua playlist. Ué, essa é a pergunta do milhão também, né? No fim, vai ser montada uma lista, uma playlist, e ao final, todas essas músicas escolhidas pro pessoal que vai passar aqui durante essa semana de Rio Open estarão disponíveis na playlist. Tem duas que eu gosto muito, né? Então, eu gosto muito da Nice Change, do One Direction. Eu gosto muito de Céu Azul, do Charlie Brown Jr. Eu acho que essas são duas que sempre elas passam, eu passo por elas para depois continuar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que escutar. Bruno Guilhom, gerente-geral da Elecnor, obrigado por ter vindo aqui. É isso por hoje, gente. Fique ligado aí no próximo Bem-Estar em Jogo. Mais dicas sobre bem-estar, sobre saúde, sobre como a tecnologia tem ajudado as empresas também a fazerem os seus funcionários renderem de uma maneira muito melhor. Bem-Estar em Jogo. Até a próxima edição.